Essa mensagem eu estou gravando para uma série que eu vou chamar Parábolas de Jesus. Jesus falou muito por parábolas e parábolas nos ajuda a memorizarmos a mensagem que Jesus queria transmitir, tanto para o povo da época quanto para nós hoje. E nós também, quando fazemos a mensagem, nós muitas vezes usamos histórias que nos ajuda a transmitir a mensagem, nos ajuda a nos memorizar melhor a mensagem de Deus. Então, fica comigo, acompanha comigo nesse canal uma série chamada Parábolas de Jesus. Eu quero iniciar essa parábola com Mateus 24, que vai falar sobre o tempo, sobre perseverança, sobre a vinda de Cristo. E antes de a gente iniciar a mensagem propriamente dito, eu queria dizer que essa mensagem foi escolhida numa véspera, na verdade, no dia 24, que é hoje que eu estou gravando, de janeiro de 2021. Eu estou gravando essa mensagem porque daqui a algumas horas eu vou estar completando 44 anos de vida. Ou seja, há 44 anos atrás eu estava nascendo por a relação entre meu pai e minha mãe, que me gerou, mas eu sei que não foi pela vontade dos meus pais de eu estar aqui hoje, contando essa mensagem para vocês, compartilhando essa mensagem para vocês. Eu sei que a vontade de eu estar aqui hoje está escrito desde o início da criação desse mundo. Espero que eu seja usado e seja um canal para poder transmitir as parábolas de Jesus aqui para vocês. Bom, para dar início, a gente precisa lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus, Deus não usa o tempo cronológico como o nosso, o Cronos. Como eu mesmo disse, que estou para completar daqui a algumas horas, se Deus assim permitir, 44 anos, 44 estações, né? Cada ano tem 44, então foram 44 anos de 4 estações cada uma. E o tempo de Deus, ele declara isso em 2 Pedro. Se a gente pegar em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: há contudo uma coisa, meus queridos amigos, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a gente vê aqui que Deus não tem um tempo como o nosso. Deus, ele é longínquo. Ele ainda, a gente vai ver aqui, ele ainda não retornou, porque ele quer que todos ainda cheguem à misericórdia, que todos ainda aceite o seu Filho como Senhor e Salvador, aceite que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceite esse amor que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós devemos realmente nos arrepender. Essa é a vontade de Deus. E por isso que ainda ele não voltou. Mas quando, de fato, ele vai voltar? E como devemos estar? E nessa parábola de Mateus 24, versículo 32, ele nos dá um ensinamento a respeito. Então, Mateus 24, 32 diz assim: e Jesus depois lhe disse: aprenda a lição que a figueira lhes ensina. Assim que os seus galhos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está próximo.
pronto para chegar. Digo a verdade a vocês, todas essas coisas acontecerão antes que morram todas as pessoas que agora estão vivas. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras nunca passarão. Ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão. Nem os anjos, nem o próprio Filho. Somente o Pai sabe quando elas vão acontecer. Pois assim, como foi no tempo de Noé, também será quando o Filho do Homem voltar. Digo isto, pois, antes de vir o dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando e se dando em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Ninguém sabia o que ia acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. A mesma coisa acontecerá quando o Filho do Homem voltar. Nesse dia, 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, se cuidem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Lembre-se disto. Se o dono da casa soubesse a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. É por isso que eu digo que vocês devem ficar preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que não estiverem esperando. Deus vai dar a ordem certa, na hora certa, como ele lhe convém, para que ele volte, para levar aqueles que aqueles que o aceitaram, aqueles que continuaram firmes na fé. Essa mensagem, essa passagem nos alerta para que nós devemos ficar preparados. Então não basta somente aceitarmos que Jesus é o nosso Salvador. Não basta somente aceitar, mas devemos continuar firmes, fortes, que nada possa nos deixar abalado, que nós possamos nos alimentarmos dia após dia, porque de fato o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Eu já estou há quase 27 anos no reino de Deus, seguindo a palavra, perseverante na palavra. E isso não é uma garantia minha se amanhã eu venha a desistir. Se eu parar de ser fiel, se eu parar de ser perseverante, Deus pode voltar nesse exato momento e eu vou ser aquela pessoa que vai ficar para trás, como diz a palavra. Então, essa mensagem é para nos alertarmos. Se você ainda não conhece a Deus, se você ainda não segue as suas palavras, se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, agora é a hora. Não perca tempo, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Mas aceite-o porque você precisa reconhecer que esse Deus é um Deus maravilhoso. Não aceite por medo, não aceite por uma ameaça, mas e sim porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho. Isso nós vemos em João 3, esse amor maravilhoso, essa misericórdia que Deus tem para conosco, todos os dias ela se renova. E todos os dias nós temos a oportunidade de nos achegarmos perto dele e termos realmente um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo, porque de fato ele vai vir como um ladrão, ele vai vir de surpresa, então nós devemos estar preparados. No próprio Mateus, capítulo 24, versículo 13,
ele diz assim: aquele, porém, que permanecer firme até o fim será salvo. Então nós não devemos nos esmorecer em nenhum momento. Nós devemos ficar firmes e devemos encorajar também os outros que em algum momento se desgarrou da palavra, que a gente possa resgatar para que todos nós possamos ficar firmes até o fim. Em Apocalipse 2:10, tem uma passagem que nos encoraja muito para nós mantermos firmes. Apocalipse 2, versículo 10, ele diz assim: não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Eu lhes digo que o Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão, a serem postos à prova, e vocês sofrerão por 10 dias. Aí ele diz assim: sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e eu lhes darei a coroa da vida. Então não importa o que eu e você iremos passar, Deus tem uma promessa para aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Ele vai dar a coroa, Ele vai dar a vitória, e nós um dia estaremos lá com Ele. Então não importa o quanto tempo Deus tem para retornar. O importante é que nós estejamos sempre mantendo esse relacionamento com Ele e permanecemos fiel. Mesmo que nós iremos sofrer, passarmos pela porta estreita, pela dificuldade, é assim que Ele nos ensina, que nós devemos permanecer fiel. Seja perseverante. Assim nós iremos estar um dia com Ele. Que Deus realmente abençoe e que você acompanhe essa série Parábolas de Jesus. Um beijo e até a próxima mensagem.